encontrei eu. Bem, eu queria dizer para vocês o seguinte, então, esse material lá no blog da gente, vou colocar na lousa, né? Tem esse material. E eu e a cada aula nossa eu colocarei uma relação de tópicos sobre cada aula. Eu pensei essa aula inaugural em fazer duas coisas. A primeira coisa em passar rapidamente pelos pontos mais importantes da vida do Foucault, da biografia dele, e depois falar nessa aula sobre o desenvolvimento do pensamento do Foucault. E ao longo de cada aula próxima, então, aprofundar cada um desses itens. Então, hoje a gente faria apenas um apanhado mais geral e mais abrangente desses itens. Aqui tem a perseguição do Foucault, um desenvolvimento de uma intelectualidade bastante complexa e muito vasta. O pensamento dele é muito grande, tem idas e vindas, e para nós entendermos de forma geral como é que ele compôs e qual é a lógica do pensamento dele, né? Que também nos dá uma certa metodologia de pesquisa. Aqui no nosso livro aqui sobre Foucault, Michel Foucault e o Direito, que vocês, se puderem, seria legal vocês adquirirem, tá certo? Mas aqui no final desse livro nós temos uma biografia, não sei se vocês têm aí, se não tiver também não tem problema. Mas aqui tem uma biografia rápida. Bem, a história do Foucault como intelectual, ela tem alguns aspectos importantes. O primeiro aspecto importante é que o Foucault vem de uma família de médicos, portanto, o pai e o avô eram médicos e, portanto, esperavam que ele continuasse a carreira da medicina. Mas como ele decidiu não fazer esse trajeto, se tornar médico, a partir dali houve alguns desentendimentos com o pai. Então isso vai marcar também um pouco a carreira dele e a história do pensamento dele. E no fundo ele acabou se dedicando às artes da saúde, vamos falar, às ciências da saúde, por outros meios, de outra forma. Nós depois vamos ver. Aliás, o início dele começa exatamente a estudar os hospitais, os manicômios, né? Porque ele trabalhava. Então esse é um segundo dado da biografia dele, da vida dele, interessante, porque ele trabalhava num hospital, pronto-socorro psiquiátrico. E aí ele começou a ter acesso a certas informações e ao sistema médico francês. E aí ele acabou se interessando em discutir as políticas públicas na área da saúde. Depois o Foucault vai fazer filosofia. Aí ele tem contato com alguns autores,
com amigos importantes que o vão ajudar a desenvolver a carreira dele. Dos autores que ele se interessa inicialmente em ler, como Kant, o Marx, o Nietzsche, o Heidegger, enfim, o Freud. O que mais o marca, segundo ele mesmo falou que o mais o marcou foi o Nietzsche, ainda na época em que ele estava trabalhando no hospital. Então ele abandona o hospital, ele sai do hospital e decide de uma vez por todas se dedicar às ciências sociais e humanas. Ora, quem leu Nietzsche numa época em que, final da década de 40, em que a União Soviética, a ex-União Soviética ainda era uma ilusão com relação ao marxismo, ao socialismo. Eu acho, tudo para mim, que o Foucault tem no início a penetração de tudo aquilo que ele pôde encontrar para fazer uma crítica, uma desconstrução à sociedade e ao sistema em que ele está inserido. No início, ele leu o estruturalismo, que é a escola do Lévi-Strauss, está muito em voga, né, nessa época. Então, ele tem, já na década de 60, ele tem uma leitura do estruturalismo do Lévi-Strauss, que é um antropólogo. Ele tem o marxismo na formação dele. Ele tem o Nietzsche, com o niilismo. E também ele vai falar aqui nesse livro, não dá para ler tudo, mas aos poucos eu vou lendo algumas coisas para vocês. Nesse livro aqui, As Palavras e as Coisas, o Foucault, inclusive, chega a falar que a psicanálise do Freud é uma das poucas coisas que as ciências humanas e sociais poderiam se dedicar para fazer, enfim, uma desconstrução das verdades existentes até então dentro das ciências humanas. Então ele pega esses autores, pelo menos esses 4 que eu falei, o Marx, o Lévi-Strauss, o Freud e o Nietzsche, e ele começa a sua carreira intelectual a escrever pensando como é que o saber das ciências sociais e humanas estavam adequadas a certas verdades que ele quer questionar. Aquilo que se ensinava nas ciências sociais, aquilo que se ensinava na academia para as ciências sociais, ele vai questionar exatamente a partir dessa vida, dessa experiência dele hospitalar e depois dessas leituras acadêmicas que ele tem desses autores. É sabido que a particularidade da vida do Foucault é sabido que ele é homossexual. Também durante muito tempo se achou que esse fosse o principal motivo pelo qual ele vai procurar fazer uma crítica ao conhecimento, ao saber, ou seja, aos conhecimentos das ciências sociais, né, talvez como uma válvula de escape, até do problema talvez familiar do pai, né? Mas quando a gente lê Foucault como um todo, ele está preocupado, ele muitas vezes usa a sexualidade como objeto de estudo, não para justificar a sua sexualidade, mas para usar essa sexualidade diferente. Na época, ser homossexual não era uma coisa socialmente tão fácil de transitar como é hoje, mas ele usa essa sexualidade para desmistificar o sistema, para estudar o próprio sistema.
No começo ele não vai aceitar nunca que coloquem a questão da sexualidade dele dentro da não mistura a vida privada dele com as questões acadêmicas dele. Em 1976 morre um professor que é um catedrático do liceu e indicam ele para ocupar a vaga desse catedrático chamado Hipólito, não lembrava o primeiro nome, para ser honesto. E a direção da escola acha que não é ele o cara ainda, mas de tanto insistirem os amigos dele, inclusive alunos, professores que tinham sido, certo? Professores dele, a direção da escola decide fazer um seminário, dar para ele um seminário para avaliar. E como era uma pessoa relativamente ainda desconhecida, não sei, pelos amigos e pelos professores mais próximos, reservaram um auditóriozinho, mas foi um tumulto, porque não cabia mais ninguém dentro do auditório e ele se consagrou de vez ali. Né? Na verdade, existia muito mais interesse no que ele andava falando do que a própria escola, e ele acabou se tornando professor catedrático da universidade, do Collège de France. E aí ele ficou à vontade para então fazer a obra que ele fez, que é uma obra enorme, uma obra bastante complexa. Importante a biografia dele, os principais livros dele, eu vou aqui mencionar aos poucos, né? Mas aqui no Brasil, pelo menos, nós temos livros, obras do começo da carreira, quando ele então está trabalhando com a questão do saber e da relação que ele vai fazer de saber e poder. Obras como a Arqueologia do Saber, As Palavras e as Coisas, foi os dois que eu selecionei. Depois ele começa a estudar a loucura dentro dos manicômios. Então ele tem obras como A História da Loucura, que é um clássico, né, mundial, um livro que o consagra, eu acho que definitivamente. Depois outro livro famoso, Vigiar e Punir, onde ele vai fazer o mesmo trabalho de entendimento sobre essas, digamos assim, essas realidades que normalmente não se estudam, né? Que a história não se dedica a estudá-las. Vigiar e Punir é o correlato, né? É a mesma intenção dele, historicamente, verificar como é que as punições dentro da sociedade ocidental vão sendo construídas numa relação com o poder. Então, aquilo que ele havia feito na História da Loucura com relação à loucura, ele vai fazer da mesma forma com relação ao sistema penal e às penitenciárias, etc. Todo ano, ele fazia um curso no Collège de France. Esses cursos, ao longo de 10, 12 anos, ele fez todo ano um curso. Esses cursos foram todos reescritos, né? Foram escritos e deram origem aos cursos dele, que hoje estão publicados no Brasil, nessa coleção aqui da Martins Fontes, que eu trouxe aqui que eu vou depois falar com vocês, que chama-se Em Defesa da Sociedade, mas também tem, aqui no Brasil também temos essa coleção da Martins, da Florência Universitária, sobre o Michel Foucault, chamada Ditos e Escritos. Então, esses são cursos, tudo isso aqui são a compilação dos cursos do Foucault ao longo da carreira universitária. Já no final da vida, quer dizer, antes dele morrer, eu estava dedicando uma obra chamada História da Sexualidade. Então, vamos ver porque só no final é que ele finalmente vai tomar conta desse tema, né, que ele sempre fugiu dele. Então vamos entender melhor. A História da Sexualidade
traz o Foucault para uma filosofia de vida muito pessoal, coisa que ele sempre fugiu, que sempre havia negado por causa da sexualidade dele, né? Mas no final ele faz essa obra aqui tem 3 volumes, História da Sexualidade. O volume 3 talvez seja o volume que nós aqui mais nos interessamos, que chama-se O Cuidado de Si. Essa é a última obra do Foucault. Ele pretendia ainda, são 3 volumes, ele pretendia ainda publicar mais 2, mas não teve tempo porque ele faleceu, provavelmente em decorrência da AIDS, aos 57 anos, em 1984. Então, bastante novo, né? Mas produziu e escreveu como ninguém sobre as relações entre conhecimento, poder, violência, discriminação, história, né? Psicologia. Então, a obra do Foucault é uma daquelas obras que mistura várias áreas do conhecimento e se transformou num nome genérico chamado biopolítica. Nós podemos dizer que o Foucault é o autor que inseriu a modernidade dentro de uma discussão científica, acadêmica, sobre, afinal, o que é a biopolítica. Biopolítica a gente pode traduzir por a política dos corpos. Biopolítica pode ser entendida como aquela ciência, aquela arte governamental aquela ciência governamental onde os governos utilizam os indivíduos e as suas capacidades produtivas, intelectuais, para fazer política. Política no sentido de retirar deles as energias, usando as palavras do Deleuze, para tirar deles as energias e colocar essas energias a serviço do próprio Estado. E isso é feito de uma forma que essa violência, essa discriminação não vai ser questionada, porque está protegida pelo poder que os cidadãos dão ao Estado de organizar a vida pública. Biopolítica é uma arte, Foucault chamou de tecnologias de si. Tecnologias que, em vez de estarem nos indivíduos como forma de cuidarem de suas vidas, essas tecnologias são assumidas pelo poder público e nas políticas públicas usadas para fazer, eu costumo dizer, para fazer a logística, a organização da vida social moderna. E isso é uma realidade que o Foucault vai localizar, que ela só acontece a partir do século XIX. Ela é preparada antes, desde o século XVII, nós já temos autores preocupados em definir quais seriam as melhores formas de governar, mas é só a partir do século XIX que efetivamente os estados vão construir técnicas para controlar as atividades
dos cidadãos. Como Foucault fala, só a partir do século XIX é que o homem se torna objeto científico do Estado. Então vocês podem ver que nós vamos ver aqui que desde a Idade Média até o século XVIII, o poder dos soberanos, aqui e ali, o poder dos reis, o poder das elites nobres, dominavam o cenário social, político, junto com a igreja, em alguns casos também o religioso. E só com a Revolução Industrial do século XVIII é que se pode efetivamente falar na possibilidade de o Estado assumir, em nome da soberania popular, o Estado assumir essa responsabilidade de trabalhar a sociedade como se fosse algo que lhe pertence. Então nós trocamos o poder do soberano e o poder do rei e da igreja pelo poder do Estado. E aí o Estado passa a fazer a biopolítica, então, cuidar dos indivíduos em nome deles e fazer em nome deles as políticas que lhe interessam. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Eu só fiz um apanhado aí sobre o que é biopolítica, só que explicar o que é biopolítica. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, como estamos aqui, vocês se interrompem, né? Vocês vão falando, se tiver dúvida, não precisa deixar eu falar direto. Bem, o homem se tornar objeto científico do Estado, nessa passagem do Estado do rei, né, do Estado, do científico do Estado, o direito também houve o direito. Pois é, então, o direito jurídico, ele é uma dessas instituições, dessas grandes instituições novas, né, dentro da sociedade moderna. E nós vamos ver que uma das teses aqui do Foucault é exatamente trabalhar com a microfísica, né? Já vou chegar lá. A microfísica do poder é uma forma de perceber que o poder do Estado não está, nas sociedades modernas, ele não fica concentrado nessa única instituição chamada Estado, né? Que esse poder se dissemina e esse poder se encontra localizado em várias instituições, que ele chama dos capilares da sociedade. Então, da mesma forma que num hospital existe um determinado poder próprio, da mesma forma que no sistema penitenciário existe um determinado poder, nós podemos dizer também que no direito, no sistema do direito como um todo, no sistema jurídico, no ordenamento jurídico, existe também um determinado poder que não é diretamente colocado e instruído pelo Estado, mas que complementa o poder central do Estado. Eles chamam, esse é um dos conceitos, um dos alicerces fundamentais da biopolítica do Foucault. Porque essa gestão da coisa pública e dos indivíduos que faz com que o Estado trabalhe com eles da forma que melhor lhe convém, não dá para o Estado fazer isso e estar presente em todos os lugares fazendo isso. Então, a forma como o Estado moderno vai conseguir gerenciar, controlar todos os lugares da complexidade da sociedade moderna é através de instituições capilares, de instituições que são os seus braços estendidos. Algumas mais perto, outras mais longe dele. Então, por exemplo, o hospital tem regras, tem regulamentos, tem normas e tem formas de trabalhar que muitas vezes nós somos surpreendidos, inclusive pelos noticiários,
de coisas que acontecem que você não consegue procurar uma explicação para aquilo, a não ser pela ideia de autonomia que o hospital tem em relação ao tratamento dos indivíduos. Tá? E daí também, eu acho que faz sentido, estou dizendo que concordo que isso é natural, mas faz sentido quando o governante, seja municipal, estadual ou federal, o governo vem e diz, mas eu não sabia, ou então diz, isso é problema do hospital, quer dizer, nós vamos trocar o diretor. É uma forma dele fugir dessa responsabilidade, mas tem uma lógica, a lógica é que ele não está presente fisicamente. Então ele delega fisicamente, né, que essas entidades mais distantes deles façam as regras. Isso é microfísica do poder. Com relação ao direito, é a mesma coisa, com um adendo só. É que o direito não é uma instituição longe do Estado. Ele é um dos próprios alicerces do Estado. Então, o que eu estou tentando dizer é assim, eu estou tentando mostrar, pensando no Foucault, que a questão jurídica é muito séria. Porque tudo que a gente pode imaginar que é o exacerbamento do poder ou o interesse do poder do governante em qualquer instituição social, no caso do direito, não é uma coisa distante, é ele mesmo interferindo diretamente. Também tem uma outra forma de ver isso, quer dizer, aquela da lei das compensações, né? Uma forma de peso e contrapeso, vamos falar assim, no fundo isso é dialética pura, que é quanto mais o governo estiver perto de uma instituição, mais ele também vai sofrer alterações a partir dessas instituições. Na sociedade moderna, nós não podemos imaginar mais o poder absoluto e fechado e hermético de tal forma que apenas o Estado ou o governante interfira e também não seja interferido por essa outra instituição. É por isso que é muito difícil, às vezes, os alunos do direito perceberem quando é uma coisa quando é outra. Por exemplo, quando a gente começa a falar que, principalmente os alunos mais jovens, né, estão começando o direito, você começa a falar que o direito não é só lei, né, para eles é um choque, né, no começo. Né? Mas uma forma de perceber que o direito não é só lei é perceber quanto uma jurisprudência pode interferir num ato governamental. Enquanto quando uma doutrina pode interferir numa sentença, pode interferir num ato governamental. Né? Se você pegar o direito como um todo, o legislativo também faz parte do direito. O executivo deveria, pelo menos, seguir o que está feito pelo legislativo. Então, eu estou tentando dizer o seguinte, existem instituições que o Estado não está presente direta e fisicamente, mas que o Estado à distância, de alguma forma, lhe interessa certas práticas e regulamentos para que ela tenha o poder de controle da sociedade. Agora, existem outras que a coisa é mais complicada, porque além disso ainda se acrescenta o fato que a sua relação é muito próxima a uma relação de poder. Isso aí a gente chama de microfísica do poder. Só que a microfísica do poder não está na soma do direito, obviamente. Né? Está em todas as instituições sociais onde aparece nitidamente essa relação entre o poder central e as várias instituições capilares da sociedade, onde o poder se alia ao saber para produzir um controle da sociedade. Aqui no Brasil nós temos um livro que, na verdade, é um conjunto de artigos e de pedaços até de obras do Foucault, chamado Microfísica do Poder. Então, também tem esse livro, que para nós aqui no Brasil é um livro geralmente dado para os alunos lerem, né? Porque ele é quase assim um supra-sumo de todo um estudo, uma biografia, mas especificamente para discutir a questão que o poder não é mais o poder único centralizado. No caso do direito, obviamente, fica mais claro a preocupação de nós entendermos bem como é que o poder saber jurídico interfere na sociedade e como é que ele é construído.
Isso será alvo de uma única aula nossa. Tá? A questão do microfísica do poder em relação ao jurídico será alvo de uma única aula desse curso. Acho que esse é um ponto extremamente importante para quem, afinal, quer trabalhar com violência e essa relação entre poder, lei e violência. Tudo bem? Estendi um pouco sobre isso. Bem, mas eu queria voltar aqui ao desenvolvimento do pensamento dele, né? Senão, quer dizer, eu já fui um pouco à frente aí para poder responder a questão. Pelo que eu já falei, acho que a gente pode dividir então em 3 partes. Eu aí no documento que eu entreguei para vocês, tem aí a parte sobre o saber, a parte sobre o poder e a parte sobre a biopolítica e a violência. A violência que o Foucault quer tratar não é exatamente a violência daquele que nós estamos acostumados a chamar de bandido. Tá? Como você disse, essa eu já sei, né? Essa nós já conhecemos. Né? O estudo não é sociológico. Não vamos ficar aqui, o Foucault não fica procurando justificativas para a violência desses indivíduos em cima de, por exemplo, condições sociais, sei lá, né? Favela, negro, esse tipo de coisa, né? Como uma coisa natural, né? Uma coisa estatisticamente comprovável. Então, bem, eu quero entender por que chamam isso de violência e por que só enxerga-se esse tipo de violência. A questão do Foucault, a violência, ela vai ser estudada como um mecanismo de conhecimento que, aliado ao poder, vai assumir formas diversas ao longo da história. Para a gente entender isso, nós precisamos entender a violência que existe no conhecimento e como o conhecimento e o saber pode ser usado como violência. Depois saber como é que esse conhecimento e esse saber vai ser usado e se alia ao poder político. E como é que nessa união entre saber e poder, e aqui poder não é poder de fazer, né? É o poder, eu me expressei mal, o poder aqui não é o poder de fazer o que nós queremos, não é nietzschiano, né? Aqui não é o Nietzsche. O poder, a vontade de poder do Nietzsche é você. Aqui não é ainda, vai ser lá no final. Poder, é porque essa palavra em português e em alemão é muito complicada. Uma coisa é o poder de fazer algo que eu quero fazer, outra coisa, eu, indivíduo. Outra coisa, estou falando aqui do poder político, aqui no primeiro momento. Outra coisa é o poder de uma entidade autônoma, como um Estado que tem, ou um grupo que se une, que tem determinado poder para obrigar os outros a fazer. Acho que agora fica melhor, né? O poder fazer pode ser uma vontade autônoma minha, ou então pode ser uma vontade não minha, mas imposta por terceiros. Então o Foucault, ele, ao estudar a história, ele faz um trabalho histórico, né, fantástico. Ao estudar a história, ele vai começar a perceber, ele quer perceber como é que o conhecimento está ligado ao poder de obrigar alguém a fazer algo ou ao poder das pessoas decidirem querer fazer algo. É diferente. A aula dessa semana, eu falei para os alunos que eu vou traduzir isso numa outra expressão. Vocês levam a vantagem de ter uma aula extra sobre o conteúdo dos primeiras aulas. O ser e a sua circunstância. Uma coisa é o homem
envolvido na circunstância. Outra coisa é o homem envolvido pela circunstância de ele ser ele mesmo. O homem, se o homem é motivado pela circunstância que ele vive, ele só é o que ele é pela circunstância que só ele pode ser ele mesmo. É no cruzamento entre o todo e o querer ser para si mesmo que ele se forma. Com relação ao poder é a mesma coisa. É no cruzamento entre o poder de alguém me obrigar a fazer algo e de eu poder querer fazer ou não, que eu existo, que eu estou aqui. Como o Heidegger falava. Não sei se eu consegui. Não sei que pode parecer complexo, e é complexo mesmo. E é por causa dessa complexidade que o Foucault vai perceber que é nessa complexidade, naquele momento ali, é que se abre um espaço possível de ser dominado. E essa dominação pode vir de dois lados. Ou a minha sobre mim mesmo, ou seja, fazer o que a minha vontade me diz, ou fazer o que a vontade dos outros diz. Na medida em que eu não sou indivíduo conhecedor em natura, eu não nasço sabendo. O aprendizado me constitui como um ser que precisa de um conhecimento que sempre vai vir alheio a mim. De forma geral, tirando talvez algumas intuições, que eu pessoalmente acredito que tem algumas intuições. Predestinação é uma coisa complicada. Influência biológica pura sobre caráter é uma coisa complicada. Eu nem acho que um dia não vão provar que isso aí até existe. Eu não admiro mais nada, né? Do jeito que as coisas estão sendo colocadas, mas não é isso que o Foucault e não é isso que estes autores aqui da modernidade eles colocam. Eu vou tentar fazer a lousa de novo, não sei se eu consegui mostrar. Aliás, eu gostaria até de mostrar, se vocês olharem aqui a capa da Microfísica do Poder, né, vocês veem que ele é aquela anti-perspectiva, né? Você tem uma profundidade que se mistura com a superfície. Não sei. Você quer ver? Não, isso eu sei. Você quer ver? É uma profundidade que se mistura com a superfície, né? Isso mesmo. Existe bastante desafios assim. O que eu estou dizendo assim, para você conseguir, né? Existe uma circunstância que eu vou colocar para deixar claro, a circunstância do todo saber. Estou falando todo saber para falar que é o saber coletivo, é o saber do todo. E eu estou aqui. E existe uma outra circunstância que é, vou colocar assim mesmo, uma outra circunstância que é o eu cuidando de si. Como eu não sou um ser que não nasço sabendo, provavelmente a primeira coisa que vai acontecer é que eu vou receber a influência desse saber coletivo, desse saber do todo. A partir de um determinado momento, quando eu constituo como um ser adulto, eu recebo influência de mim mesmo sobre mim mesmo. Começa a conversar comigo.
Então, o que é que eu sou? Eu sou o cruzamento disso. Mas isso aqui, ao dialogar com aquilo, abre um vácuo. É nesse vácuo aqui que entra o poder. Esse poder pode ser esse poder. Agora, esse poder também tem dois, né? Entra o poder. Que poder é que entra? O poder do coletivo e o poder de eu decidir, inclusive eventualmente contra o coletivo, mas não necessariamente. Quando eu digo que é, né, no entroncamento, no cruzamento entre o todo e o eu que eu me formo, algum poder é que vai se exercer sobre mim. Ou é o poder de mim mesmo, ou é o poder alheio. Mas sempre é poder. Sempre é poder. E o jogo de palavras é porque este aqui é a vontade de poder fazer. Este aqui é o poder fazer. Eu poder fazer. E este aqui é seguir. O que fazem. Esse embate precisa ser preenchido no ser. O homem precisa preencher isso. Porque se ele é capaz de refletir e procurar se identificar para se sentir um indivíduo único, por outro lado, ele também é um ser social que não pode, em absoluto, eliminar completamente a circunstância em que ele está colocado. Então agora vocês podem traduzir isso para qualquer coisa. Se você quiser falar juridicamente, você põe aqui o ordenamento jurídico existente. Eu vou colocar aqui justiça. E vocês podem achar estranho, porque muitas pessoas confundem ordenamento jurídico com justiça. Só lembrar que vocês no direito, vocês não juram obedecer às leis. Vocês juram obedecer, fazer justiça, com base na lei, mas desde que a lei te ajude a fazer justiça. Vai ter um momento em que vai abrir um vácuo, vai ter uma lacuna, que a gente fala na hermenêutica. Né? Nem sempre seguindo o ordenamento jurídico você fará justiça. Mas também é verdade que muitas vezes para fazer justiça precisa do ordenamento jurídico. Uma coisa não exclui a outra. O problema que nós estamos colocando, e o que o Foucault quer colocar aqui, é que o nosso problema aqui, que nós estamos querendo discutir nessas aulas, o problema que nós vamos discutir não é o problema em que o ordenamento jurídico me ajuda a fazer justiça. Ou o quanto o sistema jurídico penal é capaz de eliminar ou diminuir a violência. Não é esse o foco do Foucault. Porque isso é o que todo mundo fala, é o que todo mundo estuda, é o que todo mundo acha, é o que todo mundo vai encontrar sempre. Também só faltava não encontrar razões para existir leis, né? A questão não é essa, a questão é que essa verdade exterior a mim, eu falo assim no plano horizontal, essa verdade exterior do ordenamento jurídico, que me pode servir em muitos dos casos, é um poder sobre os indivíduos de fazer acontecer o jurídico, mas é uma construção histórica de saberes relacionados com os poderes instituídos. Vou dar exemplo. A pena de morte durou do século II, para ficar no Foucault, na história do Foucault. A pena de morte foi a punição por excelência do século II da nossa era até o século XVIII. Isso para não falar que nós temos em alguns lugares, em alguns casos, a pena de morte para crimes, etc, etc. Mas eliminando esses casos, porque esses casos são a pena de morte, mesmo não existe, é o última razão do direito.
mesmo nos lugares onde existe, não é a pena por excelência. A pena por excelência, do século II até o século XVIII, você tem aí 1.600 anos, foi a morte. A exceção era não morrer. A prisão existia como depósito de gente para preparar para morrer. Simplesmente não dava para matar todo mundo ao mesmo tempo. E para manter a dominação da sociedade da disciplina, né? Da sociedade soberana, do soberano. A sociedade de soberania no Foucault é a sociedade do monarca, do catolicismo primeiro, do cristianismo primeiro, depois da monarquia, ou seja, aquele período da Idade Média que vai até os séculos, até a Revolução Francesa e Industrial Francesa. Tudo isso aí é chamado de sociedade disciplinar. Na sociedade disciplinar, os indivíduos existem trancafiados, não porque a prisão, o confinamento seja a política de Estado para punir, mas porque é um depósito de gente que vai poder, em qualquer momento, confirmar o poder do monarca ou da igreja. Na Inquisição, você põe os caras em algum lugar, sendo torturados, para depois matar. Quer dizer, todo mundo que cair ali na tortura, morto. Se a sobrevida existe por alguns momentos, se existe por algumas horas ou alguns dias, é apenas para confirmar o poder que a igreja tem de poder matar. Não sei se dá para entender isso. Se o cara mata imediatamente, esquece imediatamente. A sociedade esquece a punição imediatamente. Então eu tenho que manter as pessoas em depósito para serem mortas aos poucos. Isso dá poder. Quando o rei, a monarquia, assume os feudos e os reinados, e a monarquia então se torna, começa, inclusive, em alguns casos, a bater diferente com a igreja, em outros, inclusive, assim de baixo, não tem os dois casos. A Inglaterra bate diferente com a igreja católica, com o papado católico, mas a França, Portugal e Espanha ficam do lado do papado católico. Depois vem os monarcas. Os monarcas, inclusive na nossa história, né, tanto de Portugal como do Brasil, nós temos o desterro, mas temos outras punições, óbvio. Mas a grande punição era a morte. Mesmo o desterro era visto como morte. Vir para o Brasil, de Portugal, desterrado, não era o melhor, não. Não era o melhor. A mentalidade que tinha é que aquilo era uma punição que só foi poupada da vida porque ainda tinha a questão cristã, né? Em Portugal isso torna muito forte. Mas aquilo não é uma punição menos. Por isso que a gente, de uma certa forma, se querer fugir muito aqui do Foucault, mas nós somos um milagre mesmo. A nação brasileira é um milagre. É um milagre, eu digo, um milagre intelectual. Não é um milagre físico. Também é um milagre físico porque, obviamente, vai ter que procriar e sobreviver materialmente. Mas é um milagre intelectual, porque só vem gente traumatizada. Vir para o Brasil era melhor morrer. Essa coisa dramática do português, né? Deixar a terra dele é a mesma coisa que o matar. Só que o mata no espírito, não mata na cara. Mas, de forma geral, na Europa, até o século XVIII, a pena é a morte. A pena só deixa de ser morte, de forma genérica, quando por algum motivo, e nós vamos ver porquê, quando por algum motivo passa a ser interessante manter as pessoas vivas, mesmo depois de terem sido punidas. Então, estou mostrando que... Bem, aqui? Agora, o Foucault vai, mas eu queria voltar ao ponto. Existe uma violência oficial dentro da história da punição. A violência, ela não é uma consequência no Foucault de fatores externos à vida das pessoas. É por isso que no início do discurso, você pegar e for ver os discursos, as entrevistas dele, etc., oi? Por que ela fala 210? Tem que ir só 209, sabe dizer se é aqui ou não? Olha, 210. Sim, no segundo andar. Ah, obrigada.
210? mas Porque o 1 é o primeiro andar. é sucesso. Você tem que editar isso. Então. Ah, tá. Então, mas é por isso que eu estava falando, voltando. A violência não é sociológica. Vou fechar. Hã? Fechar. A violência não é sociológica. É melhor explicar. A violência não é sociológica. E é por isso que o Foucault fala isso que eu estava dizendo. O Foucault fala nas entrevistas o seguinte: eu não vou discutir pessoas. Eu vou discutir relações de poder dentro da sociedade. Porque o cara que é violento, ele é mais ou menos, e deixa de ser ou não violento, a pessoa, dentro de uma relação de poder que envolve poder. Poder no sentido de obrigar a fazer determinados papéis e a cumprir determinados papéis. Vou tentar falar isso pegando a história dele, certo? A premissa pós-mortem dele. O que eu estou dizendo é o seguinte: não discuto a minha sexualidade, porque a minha sexualidade não é o problema. O problema é que a forma como a sociedade enxerga a minha sexualidade é uma relação de poder que querem esconder e que querem passar para mim para discutir isso, como se eu fosse o infame. E não é isso. Eu não sou violento porque eu sou homossexual. Eu sou violento porque o homossexualismo é visto de uma determinada forma dentro da história ocidental. E aí ele vai descobrir que, inclusive, a forma como o homossexualismo é visto na sociedade ocidental, hoje, nem sempre foi. E é por isso que eu tenho que voltar na história e resgatar. Professor, no caso, ele desconstruiu essa tese que a sociedade tinha. E a sociedade, então, começou? Ele falar que, então, não era... Não escutei, como é que é? Sim. A sociedade, no caso, diante desse pensamento de Foucault, o que a sociedade, então, ela reivindicou, fez alguma coisa? Por que que você está apontando? Por que que foi acontecer essa discriminação e essa visão, esse poder de influenciar o saber das pessoas de forma discricionária com relação a esse tipo de coisa? O fenômeno acontece na Idade Média, com a questão da Igreja Católica e depois com o cristianismo. Ali começou e nós nunca mais largamos isso. Quer dizer, nunca mais largamos, isso é só um exemplo. Eu só falei de sexualidade porque ele estuda a sexualidade. Tá? Mas você... podemos falar a mesma coisa, por exemplo, o doente mental. Agora, aí é que está, é legal isso aí, porque você veja, o doente mental nós já discutimos isso relativamente bem hoje. Relativamente bem. Por exemplo, no Brasil nós sabemos que o doente mental não é mais para colocar em hospital e hospício, né? Tem que ser cuidado pela família. Só em último, só quando ele realmente for agressivo, é que ele pode ser hospitalizado. Mas é óbvio que o Foucault diria, mas você não se iludam, essa lei ou essa obrigação da família cuidar, não é porque o Estado se tornou mais humano, não. É porque ele não tem como dar conta disso aí. Por outro lado, eu diria assim, mas com isso você eliminou o depósito de gente doente mental que recriava os poderes da biopolítica do Estado. Porque eu colocar dentro da família, então eu vou cuidar do meu louco, da minha forma. Isto esvazia um pouco esse eixo horizontal. Ele fortalece o eixo vertical. A menos que o Estado esteja, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, a menos que o Estado esteja tão certo que é capaz de já ter entrado dentro da própria mentalidade família, que ele não se acha ameaçado na sua biopolítica só porque eu estou cuidando dentro de casa. Não sei se deu para... Pois é, mas nós achamos que a família no Estado contemporâneo, eu falei agora, estou falando e pensando, na verdade, sei que eu falei agora, mas a família na instituição contemporânea, como instituição contemporânea, perdeu o poder de família. Pois é. E aí? É uma questão.
Acho que ela não perdeu, ela só dividiu de uma forma diferenciada. Porque antes você tinha o papel do pai e da mãe, né? Aí hoje você tem a visão só da mãe, a visão só do pai, a visão só do casal feminino, a visão só do casal masculino. Sim, existe Não uma deixa transformação. não deixa de ser família, e não deixa de ter, aos nossos olhos que fomos criados, Parece mim, diferente. que fui criado em outra época, é bem diferente. Bem, então tá bom. Então significa o seguinte, quer dizer, mudou a forma, as formas mudaram, e significa que o Estado está convencido que é só uma questão de forma, que o conteúdo do papel da família não mudou tanto. Continua essa relação de conhecimento. Isso é legal, que todo mundo acha que a família perdeu o poder e tal, não sei o que. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu acho que podemos ficar na questão dessa lei aí mesmo do doente mental. Eu saí da homossexualidade de propósito. Viu? Eu falei homossexualidade porque lembrei-me que ele batia muito no início, depois pararam de insistir. Porque ninguém chegava para ele e perguntava assim, escuta, você é homossexual? Não é isso. Por quê? Ninguém tinha coragem de fazer. Então o que começavam a fazer? Faziam questões para ele que levavam ele a trabalhar o indivíduo enquanto indivíduo. E ele estava dizendo, no início, depois não vamos ver que isso muda, mas muda de uma outra forma. A obra toda dele vai mudar. No final isso muda, porque não está com a sexualidade. Mas muda de uma outra forma. Você querer adiante. Ele não quer dizer o seguinte, não interessa a minha vida. Não é assim que ele responde, mas é isso que eu estou querendo dizer. Porque seja o que for que ele responda a vocês vão entender sempre isso de um ponto de vista de um conhecimento, de um pensamento, de um saber, de conceitos enunciados, dá para entender? Conceitos. O que é o homossexual? Qual é o discurso que você faz sobre o homossexualismo na década de 60? Na década de 80, antes da AIDS. Você veja, quando surgiu a AIDS, a violência foi tão forte da sociedade e do Estado contra, que demonstra o quanto estava reprimido o ódio contra a opção sexual. Ao ponto de começar a dizer que era coisa, né? O diabo, que é isso mesmo, que quem trai tem que morrer, esse tipo de coisa. Né? E os homossexuais foram imediatamente o grupo colocado como grupo de risco. Grupo de risco. E para fugir disso, Foucault está dizendo, por isso eu não vou discutir pessoas. Se o cara é da favela, não é da favela, a violência que existe na sociedade não é isso que eu quero discutir. Ainda que isso possa ter alguma influência, obviamente, mas esse discurso é rançoso para as ciências sociais. É isso que eu estou dizendo. Esse discurso do sociólogo, né? E olha que eu sou sociólogo, esse discurso sociólogo, que o pobre e tal, tudo bem, isso todo mundo sabe, está mais do que claro, etc. E tal. Agora eu quero saber o seguinte, por que esse cara continua pobre, por exemplo? E por que sendo pobre, necessariamente não é possível fazer um outro discurso sobre a pobreza que não seja o discurso de que esse cara está falando de virar bandido? Por quê? Porque por trás tem um conhecimento, um saber, tem enunciados e conceitos, e portanto tem um discurso, tem enunciados, conceitos e enunciados, que eu verbalizo e explico. Como eu não sei, eu tenho que aprender. Só que isso vem com um poder